O salão estava iluminado como se fosse uma noite de coroação. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo cada detalhe em dourado. Mesas de mármore carregadas de taças cintilavam sob o olhar atento dos convidados mais ricos da cidade. Todos estavam ali para celebrar o aniversário de 50 anos de Otávio Monteiro, um dos empresários mais poderosos do país. Vestindo um terno sob medida, ele caminhava entre os presentes com um sorriso calculado. Não era um sorriso de alegria, mas de soberba. Otávio adorava ser o centro das atenções. Adorava sentir que todos precisavam estar ao lado dele para ganhar prestígio. Mas naquela noite, ele tinha preparado algo a mais. "Hoje vai ser inesquecível", murmurou para um dos amigos de negócios, levantando a taça. E ninguém imaginava o que estava por trás daquela frase. No canto do salão, escondida na memória recente de todos, havia uma mulher que jamais pertenceria àquele cenário. Dona Lúcia, a faxineira que há anos limpava a cobertura de Otávio, ganhando pouco mais do mínimo para sustentar 2 filhos. Mulher simples, de mãos marcadas pelo trabalho, que vivia dobrando horas extras para pagar as contas. Dias antes da festa, Otávio havia tomado uma decisão cruel. Mandou entregar em mãos um convite luxuoso, escrito em letras douradas para que ela fosse à celebração. "Compareça, será uma honra", dizia o cartão. Mas, no fundo, não havia honra alguma naquele gesto. Ele não queria reconhecê-la, não queria aproximar-se dela como gente, queria apenas expô-la, fazer dela motivo de risada entre seus convidados, mostrar que, diante de tanto luxo, uma simples faxineira jamais poderia se encaixar. "Quero ver a cara dos meus amigos quando ela aparecer", disse ele em tom de deboche ao comentar com a esposa. O desprezo ficou ainda mais claro quando acrescentou: "Vai ser a atração da noite". Enquanto os garçons circulavam com bandejas de champanhe, Otávio aguardava ansioso a cena que havia arquitetado. Os convidados, vestidos em trajes sofisticados, não tinham ideia de que aquela noite guardava uma armadilha para uma mulher humilde que nem sequer deveria estar ali. Lúcia, em sua casa simples, recebeu o convite com um misto de espanto e desconfiança. Sentou-se à mesa da cozinha, observando as letras douradas. Passou os dedos sobre o papel e, por um instante, acreditou que poderia ser uma chance de reconhecimento. Talvez, pensou ela, o patrão queria finalmente agradecer pelos anos de dedicação silenciosa. Mas, no fundo, o coração dela dizia outra coisa. Aquele convite tinha algo estranho. Mesmo assim, ela decidiu ir. Não por acreditar no gesto de bondade, mas porque sentia que precisava encarar aquilo. Olhou para os filhos, que a incentivaram. "Vai, mãe, mostra que você também merece estar lá." Na noite da festa, todos no salão comentavam sobre quem seria a grande atração, já que Otávio vivia surpreendendo com convidados famosos. Uns especulavam que seria um político importante, outros achavam que seria algum cantor renomado. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que a surpresa era uma mulher simples, de uniforme gasto, acostumada a limpar pisos de mármore que não eram seus. Otávio sorria maliciosamente, observando o relógio. "Daqui a pouco vocês vão ver", dizia, enchendo a taça mais uma vez. Mas a história daquela noite estava prestes a tomar um rumo que ele jamais previu. Porque quando Lúcia finalmente decidiu atravessar aquelas portas, não foi a faxineira cansada que apareceu. Foi uma mulher diferente, transformada, uma presença tão forte que fez o salão inteiro silenciar. E esse silêncio carregado de surpresa seria apenas o começo de uma lição que nenhum daqueles milionários esqueceria. A notícia correu rápido pelos corredores da cobertura luxuosa. A faxineira havia recebido um convite dourado, o mesmo que era entregue aos empresários mais influentes, aos artistas da televisão e até a políticos. Mas, no caso dela, não havia glamour, apenas desconfiança. Naquela manhã, Lúcia entrou na cozinha do patrão como de costume, com o balde de limpeza em uma mão e o pano na outra.
Mal tinha colocado o uniforme, já sentiu os olhares diferentes das empregadas da casa. Uma delas sussurrou: "Você viu? Ele mandou te convidar." Lúcia franziu a testa sem entender, até que a governanta lhe entregou o envelope. Pesado, com detalhes em relevo, parecia mais joia do que papel. Quando abriu e leu, as palavras soaram estranhas. "Temos a honra de convidá-la para o grande jantar de aniversário do senhor Otávio Monteiro." Ela ficou sem reação. O que faria ali? Naquele instante, Otávio apareceu na cozinha. Vestia um paletó mesmo dentro de casa, como se sua imagem precisasse estar impecável o tempo todo. Aproximou-se e, com um sorriso carregado de ironia, perguntou: "Então, dona Lúcia, vai aceitar o convite?" Ela não soube o que responder. Engoliu em seco, abaixou os olhos, mas percebeu o tom de desafio. Ele queria vê-la desconfortável, queria que ela se sentisse pequena. É muita bondade do senhor", disse, tentando manter a voz firme. Otávio riu. Uma risada baixa, quase imperceptível, mas que a feriu como um corte. "Ah, imagina. Vai ser divertido ter a senhora lá. Vai dar um toque especial à festa." E saiu, deixando atrás de si o peso das palavras. Naquele dia, Lúcia trabalhou dobrado, mas a mente estava longe. O pano passava pelos móveis, mas os pensamentos corriam soltos. Ela se lembrava de todas as vezes em que foi invisível naquela casa. De cada madrugada em que chegou para limpar os restos de festas parecidas, recolhendo taças quebradas e guardanapos sujos, enquanto eles dormiam tranquilos nos quartos. Agora, pela primeira vez, teria a chance de entrar como convidada, mas, em seu íntimo, sabia que aquilo era uma armadilha. À noite, sentada na pequena mesa da cozinha de sua casa, olhou para o convite 1, 2, 10 vezes. Os filhos observavam em silêncio. O mais novo perguntou: "Mãe, por que o patrão te chamou?" Ela respirou fundo, ajeitando os cabelos presos num coque apressado. "Talvez ele queira me ver tropeçar." O mais velho, adolescente, apertou a mão dela. "Então mostra para ele que você não tropeça, mostra que você é mais forte do que pensa." Aquelas palavras tocaram fundo. Pela primeira vez, Lúcia pensou que poderia transformar o deboche em oportunidade. Na cobertura, enquanto isso, Otávio planejava a cena com os amigos. "Ela vai aparecer de chinelo, aposto", disse um deles, rindo alto. "Tomara que vá de uniforme", acrescentou outro. "Vai ser a melhor piada da noite." Otávio apenas levantou a taça e brindou. "Vai ser inesquecível." O convite não era apenas uma provocação. Era o reflexo da arrogância de um homem que acreditava estar no topo do mundo, intocável. Ele jamais imaginava que uma simples faxineira pudesse surpreender. Para ele, a vida era dividida em duas classes: os que mandavam e os que serviam. Mas Lúcia, sozinha em seu quarto simples, começava a sentir algo diferente. Um calor no peito, uma força que não vinha das roupas, nem da aparência, mas da dignidade que carregava em silêncio. Ela sabia que, se aceitasse o convite, teria que enfrentar olhares, risadas e desprezo. Mas também sabia que aquele poderia ser o momento em que mostraria, para si mesma e para todos, que ninguém é pequeno demais para estar em qualquer lugar. Nos dias seguintes, o assunto virou murmúrio entre os funcionários do prédio, nas padarias e até no salão de beleza da vizinhança. "Você vai mesmo?" perguntavam. E ela respondia com um sorriso enigmático: "Vou." A cada resposta, mais crescia a curiosidade. Como uma mulher humilde iria enfrentar um salão cheio de milionários que jamais a reconheceram? Enquanto Otávio afiava sua vaidade com planos de humilhação, Lúcia afiava sua coragem. Ela não tinha riqueza, mas tinha algo que nenhum deles possuía: uma história feita de luta, suor e dignidade. E isso, naquela noite, valeria mais do que qualquer vestido de grife. A casa estava em silêncio quando Lúcia encostou o convite no azulejo frio da cozinha. O relógio fazia um barulho exagerado, como se cada segundo fosse um passo para dentro de um lugar onde ela não sabia se pertencia. O cheiro de água sanitária ainda estava no ar. No varal,
As camisetas dos filhos balançavam perto da janela. Vento de fim de tarde, céu com nuvens pesadas, promessas de chuva. E aquele pedaço de papel dourado brilhando como isca. Ela passou o dedo nas letras, sem pressa. Temos a honra de convidá-la. Honra. Que palavra estranha de ler com as mãos cortadas pelo contato com produtos fortes. Honra. Por tantos anos, ninguém tinha usado essa palavra com ela. Mãe, você está bem? Perguntou o mais novo, espiando da porta do quarto. Tô, meu amor. Só pensando. Pensando se vai, insistiu ele com a curiosidade de quem torce para que a vida mude de canal. Lúcia deu um meio sorriso que não enganava ninguém. Por dentro, o estômago era um nó. Tinha medo do ridículo. Medo da risada que não acaba quando você vira as costas. Medo do tipo de humilhação que não aparece em foto, mas fica ecoando na cabeça por anos. Sentou. Lembrou de uma noite antiga, na mesma cobertura de mármore, quando um dos convidados de Otávio lhe entregou o casaco como quem joga um pano qualquer em cima de uma cadeira. Põe no lugar certo, tá? Nem por favor, nem obrigado. Só a certeza de que ela não passava de um serviço ambulante. Naquele dia, Lúcia prometeu a si mesma que nunca esqueceria aquela sensação. Não para guardar rancor, mas para guardar força. Pegou um caderno velho com capas cheias de riscos. Escreveu: "Por que eu iria? Por que eu não iria?" Do lado do não, as respostas vieram rápidas. Vão rir, vão te olhar de cima, você vai se sentir um peixe no deserto. Do lado do sim, demorou mais. Até que ela foi encontrando palavras. Porque eu existo, porque eu sustento esta casa, porque eu tenho direito de ver, porque eu não devo nada, porque eu não sou invisível. Fechou o caderno, respirou, ouviu os meninos brincando no corredor, a vida real, sempre chamando. No dia seguinte, desceu para comprar pão. No balcão da padaria, o rádio tocava baixo, e a balconista, que conhecia Lúcia há anos, comentou: "Falaram que você foi convidada para uma festa fina." "É verdade, Lúcia." É verdade. E você vai?" Lúcia pensou um segundo antes de responder, porque às vezes, quando você fala em voz alta, a decisão parece ganhar corpo. "Eu vou." A balconista sorriu. Um sorriso dos que não julgam. "Então vai como você é. Inteira." Ao voltar para casa, Lúcia encontrou Dona Alzira, a vizinha do 302, sentada na cadeira da porta, costurando à mão a barra de um vestido. A agulha subia e descia com calma. Dona Alzira tinha olhos de quem já viu muita coisa e aprendeu a não desperdiçar palavras. "Fiquei sabendo", disse a vizinha, sem levantar muito a cabeça. "Gente rica adora palco. Leva a gente para olhar e medir." "Eu sei", respondeu Lúcia. "Por isso eu estava pensando em não ir." A agulha parou. Dona Alzira ergueu o olhar. "Às vezes a gente não vai por medo do tapete. Acha que o chão dos outros não aceita o nosso passo. Só que chão é chão, Lúcia. Se você pisa, é seu também." Lúcia ficou um tempo em silêncio. A vizinha continuou: "Vai ter gente lá que só conhece perfume de frasco caro. Você conhece cheiro de casa limpa, que aguenta a família. Tem gente que tem dinheiro, você tem história. Se for, vai com ela inteira." Lúcia sentiu o conselho entrar como vento pela janela. Não era um empurrão. Era uma mão nas costas, daquelas que aquecem. Mais tarde, enquanto lavava a varanda, lembrou de outra cena antiga. Uma gerente de eventos certa vez pediu que ela entrasse pelo elevador de serviço para não constranger os convidados. A frase, tão limpa por fora, era suja por dentro. Naquele dia, Lúcia colocou a cabeça no travesseiro e chorou baixinho para não acordar os meninos. Não por vergonha de si, mas por cansaço das pequenas facadas que vinham embrulhadas em formalidade. "Nunca mais", sussurrou agora sozinha na varanda. "Nunca mais eu encolho o ombro." À noite, abriu o armário. O que tinha ali? Uniformes, 2 calças jeans gastas, 3 blusas que não combinavam com nada, um casaco bom para os dias frios e um vestido azul marinho que ela usava no culto. Passou a mão no tecido do vestido. Simples, decente, mas não era sobre roupa.
Era sobre postura, sobre a maneira de entrar, de andar, de olhar. Ainda assim, o medo voltou, insistente. E se rirem? E se cochicharem? E se alguém pedir para você buscar alguma coisa, achando que você é staff? O medo é artista do exagero. Pinta cenas inteiras com um pincel que transforma qualquer sala em labirinto. Pegou de novo o caderno. Escreveu 3 linhas, curtas, como quem define regras antes de uma batalha. Coluna ereta. Olhar de quem sabe o próprio valor. Silêncio como escudo. Fechou. Deu um passo. Foi até a caixa de madeira que ficava no alto do armário. Dentro, lembranças da mãe. Um broche antigo, uma fita de cabelo, uma fotografia desbotada. O broche tinha uma pedra pequena, sem valor de joalheria, mas com o brilho daquilo que atravessa gerações. Lúcia pegou o broche e sorriu como quem encontra uma senha. Mãe, me acompanha? No dia seguinte, falou com uma colega do prédio vizinho, Jandira, que às vezes dava um jeito no cabelo das moradoras por fora, para fazer um extra. Jandira atendeu no portão, rindo como sempre. Menina, me disseram que você vai pisar no tapete da novela. Eu vou pisar no meu tapete, respondeu Lúcia, sem rir, mas com doçura. Você consegue me ver amanhã? Coisa simples, mas firme. Consigo, trago minhas coisas. Você não vai reconhecer seu próprio espelho. Lúcia agradeceu, mas dentro dela sabia. Não queria parecer outra pessoa. Queria parecer ela mesma, em sua melhor luz. Não uma imitação de elite, não uma fantasia. Só clareza, asseio, elegância de quem respeita a própria história. Voltando para casa, passou diante de um brechó. Na vitrine, um vestido preto, daqueles que não pedem licença. Ela entrou. A moça do caixa veio oferecer ajuda. Lúcia tocou o tecido, viu o preço, fez as contas mentais que mães fazem quando o mês ainda tem dias demais. Devolveu com calma. Lindo, mas hoje não. Na rua, o ônibus passou levantando poeira. Lúcia sorriu porque entendeu algo. O vestido da vitrine não era a solução. A solução estava em olhar para si com o mesmo cuidado que ela dava às casas dos outros. Polir o que já é dela. Engomar a coragem. Passar a ferro a postura. À tarde, sentou na mesa com os filhos. Explicou calmamente como seria. Disse que podia ser difícil. Disse que podia doer. Disse também que, doer ou não, ela não ia fugir. Se eu voltar machucada, a gente cuida. Se eu voltar em paz, a gente celebra. A gente celebra de qualquer jeito, respondeu o mais velho. Porque a senhora enfrentar isso já é vitória. Eles comeram pão com manteiga e riram de um meme no celular. Vida normal antes da tempestade. No banho, Lúcia deixou a água cair um tempo a mais. A água morna é honesta. Não esconde de você o cansaço, mas também não te deixa sair igual. Ali, de olhos fechados, ela lembrou das palavras que ouviu em algum lugar, talvez de um livro emprestado, talvez de uma pregação, talvez de uma conversa no ponto de ônibus. Respeito não se implora, se sustenta. Ela não pediria respeito naquela festa. Ela o carregaria como quem carrega um copo cheio, sem derramar. Quando a noite chegou, ela abriu outra gaveta, um par de sapatos que usava pouco, guardados para ocasiões especiais. Não eram de grife, eram limpos, bem cuidados. Passou um pano, checou as solas, experimentou na sala. Andou alguns passos, coluna ereta, olhar firme, silêncio. Repetiu baixinho, como um mantra. A chuva enfim caiu. Barulho bom no telhado. Lúcia encostou na janela, olhando os pingos costurarem a noite. Em algum lugar da cidade, Otávio provavelmente brindava a si mesmo, treinando o discurso, ensaiando a piada. Em outro canto, pessoas como ela faziam contas, marcavam consultas, esperavam um emprego, seguravam o mundo pelo cabo de uma vassoura. Essa tensão não era invenção. Era a mesma que tantas trabalhadoras vivem quando pisam em espaços onde decidiram que elas não cabem. Mas cabem. Quando chegam, é como abrir uma janela numa sala mofada. Entra ar novo. Antes de dormir, Lúcia pegou o celular e escreveu uma mensagem que não enviou.
Senhor Otávio, obrigada pelo convite. Estarei presente. Apagou. Reescreveu. Estarei presente. Apagou de novo. Guardou o telefone. Não precisava avisar. O passo seria dado do mesmo jeito. No espelho do corredor, viu o próprio rosto. Não era jovem, não era rico. Não era o rosto que costuma ser aplaudido nas colunas sociais, mas era um rosto inteiro. E inteiro é o contrário de frágil. Deitou. O sono custou a chegar. As imagens vinham em sequência, o salão iluminado, os olhos avaliadores, as mãos em taças, os sorrisos ensaiados, o riso reprimido antes do ataque. Lúcia virou de lado. Lembrou do broche, lembrou da vizinha, lembrou dos filhos, lembrou da promessa antiga. Nunca mais encolher o ombro. Quando finalmente dormiu, sonhou que empurrava uma porta pesada. Do outro lado, tinha uma sala grande, mas não havia ninguém. Só um espelho, e nela mesma, em pé. Não com o vestido da vitrine. Com o que ela já tinha, limpo, alinhado, digno. O broche brilhava pouco, mas brilhava. Ela sorriu no sonho, e a sala, vazia, pareceu se acender. Acordou com a luz do dia. O coração batendo num ritmo que não era de medo apenas. Era de quem decidiu. Preparou café, ajeitou a mesa. A vida não espera o drama acabar para pedir café e pão. Pegou o convite novamente. Leu de cima a baixo como quem lê um mapa. E entendeu. O mapa apontava para um lugar, mas o caminho era dela. Não era sobre aceitar o jogo dele. Era sobre estabelecer o próprio jogo. Escreveu mais uma linha no caderno. Eu vou, mas não vou como esperam. Fechou devagar, guardou o caderno, colocou o broche ao alcance da mão, encostou a testa na janela fria por um segundo e sorriu daquele jeito que só quem já carregou o peso entende. Um sorriso curto, mas sólido, que diz, eu sei quem sou. No corredor, os passos de Jandira se aproximavam, com sua bolsa de escovas e grampos. O dia seguinte já tinha agenda. O corpo ainda tinha medo. Medo não some com discurso, mas a vontade de passar por cima dele era maior. Lúcia olhou a casa em volta. Nada de extraordinário, além do extraordinário de sempre. Tudo no lugar, tudo limpo, tudo conquistado na marra. E sobre a mesa, o convite reluzindo ao lado do broche da mãe. Duas luzes diferentes contando a mesma história. Vamos em frente, disse ela para ninguém e para todo mundo. Do meu jeito. E quando ela disse, do meu jeito, algo mudou de verdade. Não no mundo lá fora, que continua apressado, barulhento, vaidoso, mudou dentro. E é sempre assim que as grandes viradas começam, em silêncio, com uma mulher diante do espelho, dizendo para si mesma que não vai mais encolher. No alto do prédio onde a festa aconteceria, um lustre foi aceso para teste. Pequenas centelhas ficaram dançando no vidro. Em breve, estariam todos ali, prontos para rir. Em breve, ela estaria ali, pronta para não pedir licença a ninguém. E o primeiro passo dessa travessia, a decisão, já estava dado. O resto, como quase tudo que importa, seria construído no caminho. Com coluna ereta, olhar firme e silêncio. A manhã do sábado começou diferente. O sol entrava pela janela da cozinha de Lúcia, como sempre. Mas havia uma tensão silenciosa no ar. Não era só mais um dia de faxina, de contas para pagar e ônibus para pegar. Era o dia em que ela colocaria os pés em um território que nunca lhe foi destinado. O relógio marcava 7 horas quando Jandira chegou, carregando uma bolsa gasta, cheia de grampos, escovas e alguns frascos de spray. A amiga sorria, como quem entende a importância do momento, mesmo sem precisar de explicações. Bom dia, estrela! Hoje o palco é seu, disse Jandira brincando, mas com uma seriedade escondida no olhar. Lúcia abriu a porta e riu nervosa. Estrela, não exagera. Eu só quero passar sem tropeçar. E vai. Mas você vai fazer mais que isso. Vai brilhar do seu jeito. Enquanto a água fervia na chaleira, as duas sentaram à mesa. O convite estava ali, ao lado da xícara de café.
O dourado refletia a luz da manhã, como se zombasse da simplicidade ao redor. Então é hoje, disse Jandira, pegando o convite. Ele acha que você vai aparecer do jeito que sai do trabalho. Ele não faz ideia. Lúcia suspirou, mexendo o café. Eu não tenho dinheiro para vestido de gala, nem sapato de salto importado. Mas tenho minha dignidade. Vou com o que tenho, mas vou inteira. Jandira bateu palmas, animada. É isso! Olha, não é a roupa que vai falar. É a sua postura, é o seu olhar. Você já entra vencendo só por estar lá. A preparação começou ali mesmo, na sala pequena. Jandira abriu a bolsa, prendeu o cabelo de Lúcia com grampos, separou algumas mechas. As mãos ágeis, acostumadas a improvisar, faziam milagres. Enquanto trabalhava, ia falando. Eles vão rir, vão cochichar, também, mas quando você passar, eles vão se calar, porque quem entra com confiança cala qualquer salão. Lúcia fechou os olhos. Sentia cada puxada de cabelo como se fosse parte de uma transformação maior. Não era sobre estética apenas, era sobre preparar o espírito. No quarto, o vestido azul marinho já estava passado, pendurado na porta do armário. Simples, mas digno. Ao lado, o broche da mãe, pequeno, mas carregado de história. Vai ser esse? Perguntou Jandira, apontando. Vai, esse é meu. Esse fala de mim. Jandira concordou. Então pronto, você não precisa parecer outra pessoa. Precisa aparecer como quem sempre foi. As horas passaram entre penteados, conversas e silêncios cheios de significado. No fim da tarde, os filhos entraram na sala e ficaram parados, admirando. O mais novo arregalou os olhos. Mãe, você tá parecendo uma rainha. Lúcia sorriu e ajeitou o broche no peito. Rainha não, só eu mesma, do jeito certo. Enquanto isso, no outro lado da cidade, o salão do hotel já estava pronto. Tapete vermelho estendido, garçons ensaiando a ordem de servir, música clássica tocando nos alto-falantes. Os convidados começavam a chegar em carros importados, vestidos de gala, joias cintilantes. Otávio circulava pelo saguão, cumprimentando a todos com ar de dono do mundo. Hoje vai ser memorável, repetia, convencido de que sua brincadeira seria o ápice da noite. Comentava com um grupo de amigos. Vocês não perdem por esperar. Preparei uma atração que ninguém imagina. Riam, cúmplices de uma crueldade disfarçada de piada. Às 7 da noite, Lúcia estava pronta. Olhou-se no espelho pequeno do corredor. O cabelo preso com elegância, o vestido simples bem alinhado, o broche brilhando discretamente. Não havia exagero, havia verdade. Pegou a bolsa modesta, colocou dentro um lenço, o celular e a coragem. Os filhos a acompanharam até o portão. Mãe, vai com a cabeça erguida, disse o mais velho. Ninguém ali é melhor que você. Ela beijou os dois e entrou no carro de aplicativo que havia chamado. O coração batia forte, como tambor de guerra. A cada esquina, o medo tentava voltar. Mas ela lembrava das 3 regras no caderno. Coluna ereta, olhar firme, silêncio. Quando o carro se aproximou do hotel, as luzes chamavam a atenção de longe. Eram tantas que pareciam anunciar um espetáculo. E, de certo modo, era mesmo. O motorista parou em frente ao tapete vermelho. Vários curiosos observavam a entrada dos convidados. Lúcia respirou fundo. O porteiro abriu a porta e, por um instante, ela hesitou. Mas então lembrou das palavras da vizinha. Chão é chão. Se você pisa, é seu também. Colocou o pé para fora. O som dos flashes estourou no ar, confundindo por alguns segundos. Os fotógrafos estavam acostumados a clicar qualquer pessoa que surgisse, mas quando viram quem era, alguns abaixaram as câmeras, surpresos. Lúcia não se intimidou. Ajustou o broche com a mão, ergueu o queixo e caminhou. Cada passo parecia rasgar o silêncio. Os convidados, que esperavam mais um vestido milionário, viram uma mulher comum, mas com uma presença que nenhuma marca poderia comprar. Dentro do salão, Otávio ergueu as sobrancelhas ao vê-la entrar. Não esperava aquilo.
No lugar da figura desajeitada que ele planejava expor, havia uma mulher firme, altiva, que transformava simplicidade em grandeza. Alguns convidados começaram a cochichar. Quem é ela? Não conheço. Parece importante. E era exatamente isso. Ela parecia importante. Não pelo que vestia, mas pela forma como ocupava o espaço. Naquele instante, sem perceber, Lúcia já havia mudado o rumo da noite. E cada olhar desconfiado era a prova de que o jogo estava virando. O saguão do hotel parecia um cenário preparado para um filme sobre poder. Colunas de mármore, arranjos de lírios brancos, tapete vermelho estendido como uma promessa seletiva. Do lado de fora, carros importados desfilavam em fila. Do lado de dentro, os convidados exibiam sorrisos treinados e cumprimentos que mais pareciam contratos. Um quarteto de cordas executava um adágio suave, e a equipe de fotografia se posicionava em busca da próxima imagem de revista. Quando a porta giratória completou meia volta, Lúcia surgiu. O porteiro anunciou com sobriedade. Convidada, senhora Lúcia. O som não foi alto, mas pareceu atravessar o salão. Alguns olhos se ergueram por reflexo, outros por puro hábito de vigiar entradas. As conversas não cessaram de imediato, porém diminuíram como chama que perde o vento. A primeira impressão foi a de surpresa silenciosa. Eles esperavam qualquer coisa, menos aquilo. Lúcia parou um segundo para ajustar o broche no peito. O gesto era pequeno, mas dizia que ela estava inteira. Não tinha vestido que gritasse, nem saltos que quisessem subir no ombro de ninguém. Tinha uma presença firme, a coluna ereta, os passos precisos. Andou pelo tapete como quem aprendeu a caminhar por pisos difíceis sem pedir desculpas por existir. Quem é? Sussurrou uma mulher, segurando a clutch com força. Não sei, respondeu a amiga, medindo Lúcia dos pés à cabeça. Mas entrou como se fosse dona do corredor. O mestre de cerimônias olhou para a recepcionista buscando confirmação de lista. A recepcionista folheou discretamente as páginas grampeadas. Nome? Perguntou num tom neutro. Lúcia, ela disse com clareza. O convite foi entregue em minha casa. A recepcionista localizou o nome, sublinhado por uma caneta azul. Talvez algum assistente tivesse feito a marca para se lembrar da surpresa. A moça respirou mais leve. Encontrado. Seja bem-vinda, senhora Lúcia. Senhora não funcionária. O tratamento correto abriu a primeira fenda no muro invisível. Um fotógrafo aproximou-se por instinto, o dedo já acostumado ao disparo. Não era a roupa que o atraía, era a contradição viva, uma simplicidade que não se intimidava diante da opulência. O flash estourou. Outro fotógrafo fez o mesmo. E assim, sem saber, Lúcia passou a ocupar o enquadramento que naquele lugar era reservado a sobrenomes longos e sorrisos treinados. No salão principal, Otávio Monteiro terminava de contar uma história que rendia risadas previsíveis quando a presença dela cortou sua visão. O sorriso que ele oferecia aos amigos congelou por um instante. Ele esperava uma cena. A faxineira de uniforme, talvez com um casaco fora de lugar, titubeando entre colunas e garçons. Em vez disso, viu uma mulher com a serenidade de quem sabe segurar um copo sem derramar dignidade. É ela, confirmou um amigo ao seu lado com um riso maldoso pronto no canto da boca. Preparado, Otávio ergueu a taça, mas não brindou. Havia perdido de repente o timing da própria festa. Lúcia avançou mais 2 passos. O quarteto de cordas alcançou um acorde suspenso, que coincidiu com o silêncio que percorreu as mesas. O garçom que vinha em sua direção hesitou, sem saber se oferecia a taça ou se esperava a autorização de alguém. Ela suavizou o impasse com educação. Obrigada. Pegou a taça pela haste, como aprendeu a observar sem ser notada durante anos de serviço. Uma noite bonita, não é? Sim, senhora, respondeu o garçom, com respeito genuíno, feliz por ter sido tratado como gente.
Aquelas pequenas delicadezas, invisíveis à primeira vista, iam costurando outra narrativa no ambiente. A faixa de convidados, que cochichava no canto direito do salão, se recompôs, mas com outro tom. Ela fala bem, comentou alguém perplexo por constatar o óbvio. E anda melhor do que muita lady daqui, retrucou outra, ajeitando o colar com nervosismo. Um jovem assessor de imprensa, movido pela curiosidade profissional, aproximou-se. Desculpe, posso fazer um registro da senhora ao lado desse painel? Lúcia assentiu com um sorriso curto. Posicionou-se de frente para o painel com o monograma do anfitrião. Ao lado, flores caríssimas. O fotógrafo recuou um passo, mediu a luz, capturou 2 cliques. Ela não forçou pose, nem procurou ângulo. Ofereceu o que tinha, presença e calma. Obrigado, disse ele sincero, como quem agradece por uma fotografia que vai valer mais que nota de rodapé. No caminho para o salão interno, uma hostess cruzou na frente de Lúcia, apontando com discrição para um corredor lateral. O staff costuma acessar pelo elevador de serviço, senhora. Não foi pergunta, foi vício social. Lúcia a encarou com gentileza que não afrouxa. Sou convidada. Meu acesso é por aqui. A hostess corou até as orelhas, respirou fundo e abriu passagem sem insistir. Às vezes, a correção mais profunda acontece quando não há barulho, só firmeza. Entrando no salão, as mesas redondas exibiam cartões com nomes impressos. Lúcia procurou o seu lugar. Uma senhora idosa, elegante, percebeu o leve percurso com os olhos e tocou a cadeira ao lado. É essa? Lúcia, ela leu sorrindo. Fico feliz de sentar perto de quem entrou com tanta classe. Obrigada, respondeu Lúcia, puxando a cadeira com cuidado para não arranhar o piso. Boa noite. Boa noite. Sou Amélia. A senhora ofereceu a mão. Não se importe com os pescoços esticados. Isso é fome de novidade. Fome de novidade. A frase pousou suave e Lúcia sorriu por dentro. O quarteto recomeçou uma peça de Vivaldi. Os garçons começaram a distribuir a entrada. O aroma de algo com trufas percorreu o salão. Cadeiras arrastaram discretamente. O ruído normal de uma festa voltou, mas com outra corrente subterrânea, como se as pessoas precisassem recalibrar os próprios filtros. Eu a vi chegando, disse o homem à esquerda de Lúcia, um jornalista conhecido de colunas sociais, ajeitando os óculos. O salão segurou o fôlego. O salão respira do jeito dele, devolveu Lúcia sem arrogância. E a senhora respira do seu, completou ele com uma nota de respeito. Boa noite. Otávio percebeu que precisava retomar o comando da narrativa. Bateu levemente a taça com o garfo. O som metálico se espalhou. Senhoras e senhores, boa noite. O timbre treinado, a pausa calculada. É uma alegria imensa reunir amigos para celebrar a vida. Ele varreu o salão com os olhos e por um segundo parou em Lúcia. Hoje, inclusive, temos presenças inusitadas. Algumas risadas ensaiadas. Outras, retidas. O olhar de Lúcia se manteve calmo, pousado nele, como quem diz, eu vejo o que você está tentando fazer. Amélia, ao lado, balançou a cabeça em desaprovação quase maternal. O inusitado é o tempero do novo, sussurrou Amélia de leve, como quem dá um lenço a quem está com frio. Não aceite menos do que isso. Os garçons serviram a entrada. Lúcia agradeceu a cada um pelo nome. Lera discretamente os crachás, hábito de quem respeita quem trabalha. O garçom mais jovem travou um sorriso que entregava alívio. Havia no salão pelo menos uma pessoa que não tratava a bandeja como parte da paisagem. Do outro lado, 2 senhoras trocavam impressões em voz baixa. Ela é a tal? A do convite. A outra confirmou. Eu estava esperando um espetáculo. Ela chegou e desmontou o palco. Com o quê? Com nada. Com ela mesma. Na mesa, o jornalista retomou. Posso lhe fazer uma pergunta fora de pauta? Ele esperou o sinal de concordância. O que a senhora sentiu na porta? Que a porta não tem dono, disse Lúcia, e que eu não preciso entrar pedindo desculpa. Ele anotou no bloco, não para publicar, mas para lembrar. A música mudou.
Um funcionário ajustou discretamente um microfone para a cantora que se apresentaria mais tarde. O salão seguia em sua coreografia de luxo, mas havia algo diferente. Um foco silencioso se movia por onde Lúcia passava, não por curiosidade crua, e sim por desconcerto. Era difícil colocá-la na caixa entretenimento do anfitrião. Uma jovem de vestido verde, filha de um industrial, aproximou-se tímida. Desculpa interromper, gostei do seu broche. Lúcia tocou a peça com carinho. Era da minha mãe. Ele tem um brilho sincero, arriscou a moça, procurando palavras que não soassem condescendentes. Ele só lembra quem eu sou, disse Lúcia, sem didatismo, e a moça assentiu, tocada por uma verdade que não cabe em vitrine. Otávio circulava entre mesas, lançando comentários que tentavam reorientar o público para aquilo que ele sabia fazer. Autocelebração. A cada passo, porém, seu roteiro se desfazia, como se alguém tivesse trocado as falas sem avisar o protagonista. O que fora pensado como uma anedota de poder passou a funcionar como espelho, e nem todos gostavam do reflexo. No bar, um executivo comentou: "O que me incomoda é que ela não está pedindo aprovação." "Isso incomoda porque a gente se acostumou a ser o carimbo", respondeu o amigo, mexendo no gelo do copo. "E ela trouxe documento próprio." Perto do palco, o mestre de cerimônias conferia a ordem das falas. Uma cerimonialista, talvez a mesma da recepção, aproximou-se de Lúcia com cuidado. "Senhora Lúcia, desculpe. Seu assento está confortável? Precisa de alguma coisa?" "Está perfeito. Obrigada por perguntar." Um agradecimento simples que devolveu humanidade a um trabalho geralmente invisível. As luzes se ajustaram ligeiramente para a primeira homenagem da noite. Um vídeo com fotos de Otávio jovem, trilha emotiva, cenas de inaugurações, manchetes emolduradas. Enquanto os presentes assistiam, alguns rostos se esforçavam para voltar ao programa previsto. Outros, porém, continuavam intrigados. Por que uma mulher que eles não conheciam ocupava, sem ruído, tanto espaço dentro deles? Ao final do vídeo, palmas. Otávio retomou o microfone. "A todos que fazem parte da minha trajetória, meu muito obrigado. Aos que servem, aos que lideram, aos que me acompanham, servem." A palavra caiu com um peso antigo. Lúcia segurou a taça com firmeza, sem reação externa. Amélia, a senhora ao lado, soprou quase um conselho. "Palavras não definem lugares. Quem define é quem as carrega." "Eu sei", respondeu Lúcia baixo, "e estou no meu." Mais um fotógrafo arriscou um clique, não por espetáculo, mas porque queria capturar o encontro raro de luz e postura. Lúcia não buscava o foco, e justamente por isso parecia tê-lo. A entrada terminou. As conversas aos poucos mudaram de pauta. Alguém perguntou do projeto social que financiava, outro falou do livro que lia. Uma terceira comentou do neto que havia nascido. A noite retomava sua respiração. Embaixo de tudo, no entanto, já estava assentada a camada que não se desfaz facilmente. A percepção de que aquela mulher não cabia no papel que tinham escrito para ela. Antes da troca de pratos, uma pequena pausa. Um garçom deixou cair um guardanapo ao passar. Lúcia, por reflexo, abaixou a mão para pegá-lo. Anos de automatismo. Parou no meio do gesto, sorriu para si mesma e se recostou. O garçom, surpreso, agradeceu com os olhos por ela não ter sido convertida em serviço também ali. "Velhos hábitos", murmurou ela divertida. "Novos lugares", devolveu Amélia, cúmplice. Otávio, a alguns metros, calculava novas manobras. O jogo, para ele, nunca era sobre pessoas, era sobre controle. Mas naquela noite, algo escorregava pelos dedos. A narrativa desobedecia. O salão, que tantas vezes lhe obedeceu em aplausos, começava a olhar para outra direção. E enquanto os lustres ardiam, o quarteto afinava e as conversas retomavam o fluxo, uma certeza se espalhava como fragrância discreta. A chegada de Lúcia não era um acidente. Era um acontecimento. Não pela roupa,
Não pelo sobrenome, não pela presença de câmeras. Pelo modo como ela ocupou o espaço, sem pedir licença, sem levantar a voz, sem ceder 1 centímetro do próprio valor. Foi assim que a noite encontrou seu novo eixo, ainda que ninguém o admitisse de pronto. A atração planejada pelo anfitrião perdera a graça antes mesmo de começar. No lugar dela, havia uma história fazendo força para nascer. E como toda boa história, começava pelo olhar de quem entra e não se curva. O salão já não era o mesmo. Minutos antes, o ambiente estava tomado por risadas fáceis e conversas sobre negócios milionários. Agora, pairava no ar uma curiosidade desconfortável. Todos ainda olhavam para Lúcia, tentando decifrar quem era aquela mulher que, com tão pouco, havia transformado o clima da festa. Otávio, no entanto, não aceitava perder o protagonismo. A festa era dele. A narrativa era dele. E ninguém, muito menos uma faxineira, poderia roubar o brilho da noite que havia sido planejada para exaltá-lo. Ele bateu levemente a colher na taça, chamando a atenção. Senhores e senhoras, que tal darmos as boas-vindas à nossa convidada especial? O sorriso irônico entregava sua intenção. Alguns convidados sorriram por educação. Outros permaneceram sérios, esperando para ver o que aconteceria. Otávio fez um gesto para que ela se aproximasse da mesa principal. Dona Lúcia, venha até aqui. Ela caminhou lentamente, cada passo medido. Não havia pressa, não havia hesitação. Chegou até a mesa e ficou de frente para ele. Os olhos dos dois se encontraram. Um olhar carregado de arrogância contra um olhar firme de dignidade. A senhora trabalhou muitos anos comigo, não é? Perguntou ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Sim, respondeu com calma. Pois bem, hoje todos terão a chance de conhecer a mulher que cuidou dos bastidores da minha casa. Fez uma pausa, saboreando as palavras. Afinal, nem os palácios brilham sem quem os limpe, não é verdade? Algumas pessoas riram, mas foram risadas curtas, desconfortáveis. O comentário, que pretendia ser engraçado, soou pesado, ofensivo. Lúcia não respondeu. Apenas sustentou o silêncio, olhando para ele sem desviar. O salão inteiro percebeu a força desse gesto. Mas diga, dona Lúcia, continuou Otávio, incomodado com a falta de reação, como se sente em estar aqui, cercada de pessoas tão diferentes da senhora? Ele queria forçá-la a admitir inferioridade. Queria vê-la tropeçar nas palavras. Lúcia respirou fundo. Sua voz saiu tranquila, mas firme. Me sinto em casa onde há respeito. O silêncio foi imediato. Muitos convidados se entreolharam. A resposta, simples e direta, desmontou a provocação. Otávio apertou a taça com força. O plano não estava funcionando. Precisava ir além. Então, que tal brindar conosco? Disse, chamando o garçom. Traga a melhor champanhe. O garçom serviu uma taça para ela. Otávio ergueu a própria taça, olhando-a fixamente. A faxineira que hoje se veste como convidada. Que cena, não? Ele esperava risadas. Mas, novamente, o salão permaneceu dividido. Alguns sorriram sem graça, outros franziram a testa. O deboche não encontrava o eco que ele desejava. Lúcia ergueu a taça também. As faxineiras, disse em voz clara, porque sem elas, nada disso estaria limpo hoje. Dessa vez, o silêncio foi quebrado por alguns aplausos tímidos, vindos, sobretudo, de funcionários do hotel que observavam a cena à distância. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse dado voz àqueles que sempre ficam invisíveis. Otávio percebeu a mudança e se irritou. Tentou outra abordagem. Diga-nos, dona Lúcia, o que a senhora mais gostaria de ter se pudesse escolher? Era uma armadilha. Esperava que ela pedisse algo material, algo pequeno, algo que reforçasse sua posição de necessitada. Mas ela respondeu sem hesitar. Gostaria que meus filhos nunca precisassem baixar a cabeça para ninguém. O salão inteiro prendeu a respiração. A frase caiu como um raio. Não havia pedido de joia, nem de carro, nem de luxo.
Havia dignidade, havia verdade. Um dos convidados, um homem de negócios acostumado a discursos, balançou a cabeça em aprovação. Outros começaram a cochichar em tom diferente, não mais de deboche, mas de respeito. Otávio sentiu o controle escorrer por entre os dedos. Precisava reverter. Muito bonito. Mas me diga, a senhora sabe usar todos esses talheres? Gigi apontou para a mesa cheia de utensílios, tentando arrancar uma risada. Alguns riram. Ele acreditou que finalmente havia encontrado uma brecha. Mas Lúcia apenas olhou para a mesa, pegou o garfo simples que estava à frente e respondeu: "Com este, eu já como todos os dias. É suficiente." O riso cessou. O que era para ser motivo de vergonha virou mais uma demonstração de firmeza. Os olhos de Otávio ardiam. Pela primeira vez naquela noite, ele não sabia o que dizer. Estava diante de uma mulher que, sem gritar, sem se exaltar, desmontava cada uma de suas armadilhas com respostas simples. Os convidados começaram a olhar para ela de forma diferente. Já não viam uma intrusa, mas alguém que estava ali por mérito próprio, sustentando uma presença que não precisava de aprovação. E o milionário, acuado, percebeu que a festa que havia planejado para humilhá-la estava se transformando em uma aula silenciosa de respeito. O salão parecia suspenso no tempo. A música ainda tocava, mas ninguém prestava atenção. Os lustres brilhavam, mas a luz já não se concentrava em Otávio, o milionário que até então dominava todos os olhares. A atenção agora estava voltada para aquela mulher que caminhava com calma entre as mesas, como se o espaço fosse dela desde sempre. Lúcia segurava a taça de champanhe com naturalidade, sem ostentação. Não havia nervosismo aparente em seus gestos. Cada movimento dela, mesmo simples, parecia carregar um peso silencioso. Era como se cada passo fosse um lembrete de que dignidade não se veste nem se compra, se carrega. As primeiras reações ainda eram incertas. Um grupo de mulheres mais jovens, com vestidos de seda e colares caros, se inclinou sobre a mesa. Cochichavam com olhos semicerrados. "Quem será que é?" perguntou uma, ajeitando o cabelo liso. "Não sei, mas olha como ela anda. Parece até que nasceu aqui", respondeu outra incomodada. No canto, um dos empresários mais velhos comentou com um colega: "Eu tenho quase certeza de que ela é a faxineira do Otávio." "Impossível. Uma faxineira? Aqui desse jeito?" retrucou o outro, franzindo a testa. Mas à medida que os murmúrios se espalhavam, a dúvida crescia. O salão inteiro parecia dividido entre os que ainda a viam como uma intrusa e os que, surpreendidos, começavam a perceber que havia algo de diferente naquela presença. Otávio, sentado à mesa principal, sentia o desconforto aumentar. O plano original era que ela fosse motivo de riso, que o salão inteiro explodisse em gargalhadas às custas dela. No entanto, quanto mais tempo passava, mais claro ficava que a piada não existia. O ridículo não estava nela. Começava a recair sobre ele próprio. Determinou-se a não perder o controle. Levantou-se de súbito, ergueu a taça e chamou a atenção de todos. "Amigos, amigas, vamos brindar!" anunciou, com voz impostada. "Hoje, além de celebrar meu aniversário, temos também uma surpresa inusitada." Ele lançou um olhar enviesado para Lúcia, esperando que os convidados rissem com a pegadinha. Mas a reação foi morna. Poucos sorriram, e ainda assim de forma constrangida. "Pois é", continuou ele, forçando a entonação. "Nem sempre temos a chance de compartilhar nossa mesa com alguém que, como posso dizer, vem de tão longe desse mundo aqui." O salão se manteve em silêncio. Era uma fala cruel, disfarçada de ironia. Mas antes que o clima se tornasse pesado demais, uma voz feminina se levantou da mesa ao lado. Era a Dona Márcia, empresária respeitada, conhecida pela rede de lojas que construíra do zero. Levantou a própria taça e disse com firmeza: "Eu também gostaria de propor um brinde." Todos se voltaram para ela. A mulher sorriu para Lúcia.
Quero brindar a senhora Lúcia, porque em apenas alguns minutos dentro deste salão, ela nos lembrou do valor que não se mede em cifras, mas em postura. As taças começaram a se erguer, uma a uma, primeiro timidamente, depois com mais força. Um aplauso surgiu, tímido no início, e logo se espalhou pelo salão. Lúcia, surpresa, levou a mão ao broche da mãe, como se buscasse nele a força necessária para sustentar aquele momento. Inclinou a cabeça em agradecimento, sem palavras. Otávio apertou os dentes. O que era para ser o ápice de sua festa se transformava em um palco onde ele estava sendo derrotado sem que Lúcia precisasse mover um dedo além do necessário. O jantar foi servido logo em seguida. Os garçons circulavam, depositando pratos requintados diante dos convidados. Salmão grelhado, purês delicados, molhos decorados como obras de arte. Quando colocaram o prato diante de Lúcia, muitos olhares se voltaram para ela, esperando ver desconforto ou insegurança. Mas ela pegou o garfo com naturalidade, cortou um pedaço pequeno e provou calmamente, como se tivesse feito isso a vida inteira. E, de certa forma, já havia feito, porque comida, seja em porcelana importada ou em pratos simples de cozinha, sempre é comida. E quem conhece a dureza da fome sabe valorizar qualquer refeição sem se intimidar. Um ator famoso, sentado à sua frente, puxou conversa. Dona Lúcia, permita-me dizer, sua presença aqui mudou o ar da festa. É como se lembrássemos de algo que esquecemos. Ela sorriu com delicadeza. O essencial, talvez. Às vezes, no meio do luxo, o essencial se perde. A resposta atravessou como um raio. O ator balançou a cabeça, pensativo. Outro convidado, um homem de negócios acostumado a se impor, se inclinou e perguntou: "E o que a senhora considera essencial?" Ela apoiou o garfo no prato, olhou em volta, encarando rostos cheios de expectativa. Sua voz saiu clara, firme. Essencial é aquilo que ninguém pode tirar de você. Honestidade, caráter, dignidade. O resto é só adereço. Mais um silêncio pesado. Mas dessa vez não era silêncio de estranhamento. Era silêncio de respeito. Alguns convidados chegaram a aplaudir de leve. Outros apenas abaixaram os olhos, refletindo. Era como se cada frase dela fosse uma pedra que derrubava os muros invisíveis daquele salão. Do outro lado, Otávio se contorcia. Tentava sorrir, mas o rosto já denunciava a irritação. Nunca imaginou que sua festa se transformaria em palco para um discurso que não era dele. Aos poucos, mais pessoas se aproximavam de Lúcia. Jovens empresários perguntavam sobre sua vida, sobre os filhos, sobre como era manter a casa sozinha. Ela não fazia discursos longos. Respondia com frases simples, quase sempre carregadas de uma verdade que se tornava impossível de ignorar. Como conseguiu criar 2 filhos sozinha, Dona Lúcia? Perguntou uma jovem senhora, visivelmente emocionada. Acordando cedo todos os dias, mesmo quando não queria, e lembrando que, se eu não lutasse, ninguém lutaria por eles. A resposta arrancou lágrimas discretas de algumas mulheres que, atrás de vestidos caros, escondiam batalhas próprias. Do fundo do salão, até os garçons e funcionários do hotel observavam com atenção. Um deles, enquanto servia uma mesa, murmurou para o colega: "Ela fala como se falasse pela gente." E era exatamente isso que acontecia. Pela primeira vez, os invisíveis daquela festa se sentiam representados. Então, de repente, um político conhecido levantou-se com sua taça, tentando retomar o protagonismo. "Amigos, vejam que noite singular! Eu quero aqui reconhecer que a presença desta mulher nos devolveu algo que perdemos. A lembrança de onde viemos." As palavras dele ecoaram pelo salão, seguidas de aplausos mais fortes, dessa vez sem hesitação. Otávio, pálido, esvaziou a própria taça de uma só vez. Não sabia como reverter. Tudo o que havia planejado desmoronava. A tentativa de ridicularizar se tornava, pouco a pouco,
o reconhecimento de todos para aquela que ele menosprezava. E Lúcia, sem esforço, apenas sendo quem sempre foi, havia conquistado o que ninguém naquela sala conseguiu comprar: respeito verdadeiro. O salão ainda vibrava com os aplausos que ecoaram após o brinde inesperado em homenagem a Lúcia. Os convidados continuavam a olhar para ela, alguns com respeito sincero, outros com um tipo de desconforto que misturava vergonha e admiração. Muitos haviam se esquecido de que estavam em uma festa de aniversário milionária. O foco da noite tinha mudado, mas para Otávio aquilo era insuportável. Ele, que passara semanas preparando o evento para ser o centro das atenções, agora via seu protagonismo escorrer pelos dedos como água. O que era para ser uma piada cruel contra a sua faxineira tinha se transformado em uma espécie de homenagem a ela. Sentado à mesa principal, o rosto endurecido, ele batia o pé discretamente contra o chão. A cada risada que via em direção a Lúcia, a cada cabeça inclinada em sinal de respeito, sua raiva crescia. Não, não é possível. Essa mulher não pode me roubar a cena, pensava, tentando engolir o próprio orgulho. De repente, levantou-se de forma brusca. Os convidados se calaram, surpresos com o gesto. Pegou o microfone do mestre de cerimônias, que mal teve tempo de reagir, e começou a falar com a voz carregada de um falso tom solene. Senhores, senhoras, vejo que muitos estão impressionados com a presença da minha convidada, mas vamos colocar as coisas em perspectiva. Fez uma pausa, encarando Lúcia como quem lança uma flecha. Afinal, não devemos esquecer quem é quem aqui. Alguns convidados já se remexiam nas cadeiras, pressentindo o rumo. Esta senhora que vocês aplaudiram com tanto entusiasmo não passa de uma funcionária. Sim, é isso mesmo, a faxineira da minha casa. O silêncio foi imediato. O tom dele não deixava dúvidas. Não era uma apresentação respeitosa, era uma tentativa de rebaixar, de lembrar a todos a posição social de Lúcia. Algumas pessoas se entreolharam, desconfortáveis. Uma mulher cochichou para o marido. Que desnecessário. Mas Otávio continuava. Não se deixem enganar por um vestido simples ou por um broche barato que parece joia de feira. Hoje ela está aqui porque eu quis, porque eu decidi. As palavras caíram como pedras no salão. Era sua última cartada. Transformar a dignidade conquistada de Lúcia em uma farsa, tentando rebaixá-la diante de todos. Lúcia, porém, não se abalou. De pé, firme, ela manteve a calma. Esperou que o silêncio voltasse a dominar o ambiente. Caminhou lentamente até ele. Seus passos ecoavam mais fortes que qualquer discurso. Estendeu a mão e pegou o microfone com delicadeza, sem arrancar, apenas com firmeza. A plateia inteira prendeu a respiração. Ela levou o microfone aos lábios e disse: "É verdade, eu sou faxineira." Um murmúrio percorreu o salão. Os olhares se encontraram. Alguns de surpresa, outros de curiosidade. Sou faxineira há 20 anos. Minhas mãos já seguraram vassouras, panos, baldes. Já limpei pisos que não eram meus. Já lavei banheiros que não usei. Já juntei restos de festas como esta. Sim, é isso que eu sou. Fez uma pausa, respirou fundo e completou. Mas não, isso não me diminui. O que diminui uma pessoa não é o trabalho que ela faz. O que diminui é o desrespeito. Um silêncio profundo se espalhou. As palavras dela entraram nos ouvidos como lâminas. Não havia como rebater. Não havia como rir. Lá no fundo, um dos garçons deixou escapar um aplauso isolado. Logo depois, outro funcionário do hotel bateu palmas. Em segundos, o salão inteiro se encheu de aplausos fortes, sinceros. Não eram aplausos protocolares. Eram aplausos de quem reconhecia a coragem da verdade. Otávio ficou paralisado. Seus olhos percorriam os convidados, mas não encontrava apoio. Alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros o olhavam com desprezo.
Sua reputação, construída em festas luxuosas e aparências, estava se despedaçando diante dos próprios olhos. Uma senhora elegante, dona de uma herança tradicional, levantou-se de sua cadeira e disse em voz clara: "Prefiro 1000 vezes sentar-me à mesa com uma faxineira honesta do que com um milionário arrogante." As palmas redobraram. Otávio tentou reagir. "Vocês não entendem, eu só quis mostrar." Mas a voz embargou. Sabia que qualquer palavra a mais seria um tiro no pé. Enquanto isso, Lúcia devolveu o microfone ao mestre de cerimônias. Não precisava mais falar. O necessário já havia sido dito. Ainda assim, antes de se afastar, olhou para Otávio nos olhos e completou com serenidade: "Há quem ache que dinheiro dá poder, mas o verdadeiro poder está em como tratamos os outros." O salão explodiu novamente em aplausos. Alguns se levantaram em pé. Era como se todos os presentes quisessem reparar, naquele instante, cada olhar torto e cada preconceito que haviam alimentado em silêncio. Otávio, agora, era apenas uma sombra na própria festa. A cada aplauso que recebia Lúcia, era como se um pedaço de sua imagem pública fosse arrancado. Ela, por outro lado, permanecia firme. Não se vangloriava, não sorria em excesso. Apenas sustentava sua presença com a dignidade de quem nunca precisou provar nada a ninguém. E naquele contraste, o salão inteiro compreendeu uma lição que dinheiro nenhum poderia comprar. O salão inteiro ainda vibrava com os aplausos. Não eram aplausos protocolares, daqueles que se dão para encerrar um discurso. Eram palmas carregadas de emoção, de reconhecimento genuíno. Cada batida das mãos ecoava não apenas para Lúcia, mas para todas as pessoas invisíveis que, como ela, passavam a vida sustentando o brilho alheio. Otávio tentava manter a postura, mas era impossível esconder a derrota. Seus olhos corriam de um lado para o outro, procurando aliados. Alguns amigos de negócios desviavam o olhar. Outros fingiam atender uma ligação ou beber um gole da taça. Nenhum deles queria se associar à sua arrogância depois da lição que havia recebido. Lúcia, por sua vez, permanecia de pé, imóvel, respirando fundo. Não sorria em excesso, não se vangloriava. Apenas recebia os aplausos com serenidade, como quem entende que aquilo não era sobre vaidade, mas sobre dignidade. Uma convidada se aproximou primeiro, a mesma empresária que havia iniciado o brinde. Segurou a mão de Lúcia com firmeza. "A senhora me representa mais do que muitas pessoas que já sentei à mesa." Logo em seguida, outros se aproximaram. O ator famoso pediu uma foto ao lado dela. Uma jovem jornalista anotava cada palavra que Lúcia havia dito, convencida de que aquela seria a verdadeira manchete do evento. "Esqueça os negócios de Otávio", murmurava para si. "A história é ela." Até os garçons, discretamente, sorriam cada vez que passavam por perto. Era como se um vento novo tivesse tomado conta do salão. Enquanto isso, Otávio permaneceu isolado na mesa principal, observando sua própria festa escorrer pelos dedos. As pessoas não estavam mais interessadas nele, nos seus brindes, nos seus discursos. O centro da noite havia mudado. Sentindo-se pressionado, ele se levantou e tentou novamente se aproximar. Forçou um sorriso e colocou a mão no ombro de Lúcia. "Vejam só, minha convidada especial roubando a cena. Que maravilha, não?" disse, tentando soar amistoso. Mas a falsidade era evidente. Alguns convidados se afastaram, incomodados com o gesto. Lúcia, com calma, retirou a mão dele do próprio ombro e respondeu: "Não roubei nada, Sr. Otávio. Apenas me coloquei de pé." E essa frase, tão simples, foi recebida com uma salva de palmas espontânea. O salão inteiro entendeu que a noite não seria lembrada como a festa do milionário, mas como a noite em que uma faxineira calou a arrogância com dignidade. O mestre de cerimônias, percebendo o desconforto, decidiu intervir.
Retomou o microfone e disse: Senhoras e senhores, vamos dar continuidade ao jantar. Mas antes peço uma salva de palmas à senhora Lúcia, que nos ensinou hoje uma lição de coragem e respeito. O aplauso foi ainda mais forte. Otávio, sem conseguir reagir, sentou-se novamente. Pela primeira vez em muito tempo, experimentava o gosto amargo do desprezo social. Não havia como reverter. Enquanto os pratos eram servidos, convidados continuavam se aproximando de Lúcia. Alguns pediam conselhos de vida, outros apenas queriam agradecer pela coragem de suas palavras. A senhora me fez lembrar da minha mãe, que também sustentou nossa família com o trabalho humilde, disse um empresário emocionado. A senhora me deu orgulho hoje, comentou uma jovem que trabalhava como recepcionista. Cada palavra reforçava algo maior. Lúcia não era mais invisível. Ela, no entanto, mantinha os pés firmes no chão. Agradecia, sorria discretamente, mas não se deixava levar pela euforia. Sabia que aquilo não mudaria a vida de um dia para o outro. Sabia que, ao sair dali, ainda teria contas para pagar, filhos para criar, madrugadas de trabalho. Mas também sabia que tinha marcado aquelas pessoas de uma forma que dinheiro nenhum poderia comprar. No canto do salão, alguns jornalistas discutiam a manchete da manhã seguinte. Faxineira cala milionário em sua própria festa. A verdadeira estrela da noite não estava na lista de ricos. Dignidade ocupa o centro do salão. Otávio ouvia os cochichos e sentia a garganta apertar. Não havia champanhe capaz de afogar aquela vergonha. Quando a sobremesa foi servida, Lúcia já não era apenas convidada. Era presença, era símbolo. Pessoas que antes a olhavam com desdém, agora pediam licença para sentar ao lado dela. E, no fundo, cada aplauso e cada palavra de apoio não era apenas para ela. Era para todas as pessoas que já tinham sido tratadas como invisíveis e sonhavam em, algum dia, serem vistas. Lúcia sabia disso. Por isso, não chorou. Não se exaltou. Apenas manteve o mesmo olhar firme, a mesma postura ereta, o mesmo silêncio que naquela noite havia se transformado em sua arma mais poderosa. Quando as luzes começaram a baixar e a festa se encaminhava para o fim, muitos se despediram dela antes mesmo de procurar o anfitrião. Alguns deixaram cartões de visita, outros apenas abraços sinceros. Otávio, por sua vez, ficou sozinho na mesa principal, cercado de taças vazias e de uma solidão que ele não conhecia. Descobria da pior maneira que o poder sem respeito é apenas fachada. Lúcia deixou o salão como havia entrado, de cabeça erguida, sem pedir licença, sem precisar de nada além de sua própria dignidade. A madrugada se espalhava pela cidade quando Lúcia atravessou as portas de vidro do hotel. O ar fresco bateu em seu rosto como um alívio depois de horas intensas. Lá dentro, o brilho das luzes ainda ecoava, mas aqui fora havia silêncio. O tipo de silêncio que dá espaço para pensar. No meio-fio, os filhos a esperavam. Tinham permanecido ali, ansiosos, imaginando cada detalhe da festa que parecia inalcançável para eles. Quando viram a mãe se aproximar, altiva, de passos firmes, correram para abraçá-la. "Mãe, como foi?" perguntou o mais novo, quase sem respirar. Lúcia se abaixou, segurou o rosto dele com as duas mãos calejadas e sorriu. "Foi como tinha que ser", respondeu, sem se alongar. Ela não precisava descrever. O que havia acontecido no salão não cabia em palavras simples. Era algo que só quem estava lá podia sentir. A transformação de uma mulher invisível em símbolo de respeito. O mais velho, já adolescente, apertou-a forte contra o peito. "Eu sabia que a senhora ia mostrar quem é." O orgulho nos olhos deles valia mais que qualquer aplauso ou manchete. Dentro do salão, enquanto isso, restava apenas o vazio. Otávio ainda estava sentado à mesa principal. O champanhe havia perdido o brilho, as velas se apagavam lentamente e os poucos convidados que restavam se despediam sem sequer procurá-lo. Alguns murmuravam comentários desconfortáveis. Que vergonha! Ele mesmo se afundou.
Nunca pensei que fosse tão pequeno. Otávio tentava fingir indiferença, mas a cada palavra sentia a derrota escorrendo como areia por entre os dedos. Pela primeira vez, o milionário experimentava o sabor do isolamento social. A festa que deveria imortalizá-lo como grande anfitrião se tornara um símbolo da sua arrogância. Ele olhou para a taça vazia, tentando encontrar consolo no reflexo do cristal. Mas o que via não era poder, era solidão. Enquanto ele encarava o próprio abismo, Lúcia caminhava para casa ao lado dos filhos. Não tinha motorista particular, não tinha carro importado. Pegou um ônibus noturno, sentou-se perto da janela e deixou o vento frio entrar. A cada parada, pessoas simples subiam, trabalhadores, estudantes, gente com olheiras de tanto lutar. E foi nesse cenário que ela percebeu que a verdadeira riqueza estava ali, nos anônimos que sustentam o mundo sem serem vistos. Chegando em casa, pendurou o vestido azul marinho com cuidado, como quem guarda um troféu silencioso. Retirou o broche da mãe e colocou-o de volta na caixa de madeira. Ficou alguns minutos olhando para ele. "Obrigada, mãe", murmurou. "Eu consegui." Deitou-se exausta, mas era um cansaço bom, daqueles que enchem o corpo de paz depois de uma batalha vencida. Adormeceu com os filhos ao lado, como fazia nos dias mais difíceis, mas dessa vez sem peso nos ombros. Na manhã seguinte, as manchetes já circulavam. Faxineira rouba a cena em festa milionária. Dignidade cala arrogância em salão de luxo. A noite em que o respeito venceu o dinheiro. As redes sociais amplificaram ainda mais. Fotos de Lúcia circularam acompanhadas de frases que ela havia dito. "Me sinto em casa onde há respeito." E "gostaria que meus filhos nunca precisassem baixar a cabeça para ninguém." Milhares de pessoas compartilhavam, comentavam, se emocionavam. Gente simples dizia se sentir representada. Trabalhadoras de diferentes cantos do país escreviam: "Essa fala podia ser minha." E ela disse o que todas nós sentimos. Até figuras públicas começaram a citá-la em entrevistas, usando suas palavras como exemplo de coragem. E Otávio tornou-se alvo de críticas implacáveis. Seu nome, antes associado a prestígio, agora era sinônimo de arrogância. Muitos negócios se afastaram, não por moralidade, mas porque ninguém queria estar ligado a alguém ridicularizado em praça pública. O que ele havia construído em anos de festas, contatos e bajulação se desfez em uma única noite. Mas Lúcia não pensava nele, não se importava com sua ruína. A vitória dela não era sobre derrotar o patrão, era sobre se olhar no espelho e saber que não tinha abaixado a cabeça. Dias depois, quando voltou ao trabalho, foi recebida de maneira diferente. Nos corredores, os olhares já não passavam por ela como se fosse invisível. Pessoas que antes a tratavam com frieza, agora cumprimentavam com respeito. Alguns até com certo constrangimento, como se buscassem desculpas silenciosas por anos de indiferença. No ônibus, estranhos a reconheciam e sorriam. Uma senhora disse: "Você falou por todas nós." No mercado, alguém comentou: "Vi você na TV, nunca me senti tão representado." Mas, acima de tudo, foram os filhos que carregaram a maior transformação. O mais novo, ao chegar da escola, contou que quando alguém zombou dizendo "sua mãe é faxineira", ele respondeu de peito aberto: "É, e é a mulher mais corajosa que conheço." Lúcia abraçou o menino com lágrimas nos olhos. Era isso. Era exatamente isso que ela queria, que eles crescessem sem vergonha, sem medo, com orgulho da própria história. Numa tarde, recebeu a visita de Dona Alzira, a vizinha sábia. Sentaram-se à porta, tomando café coado. "Menina, viu onde chegou?" disse Alzira. "Uma festa inteira mudou por sua causa." "Eu só fui eu mesma", respondeu Lúcia com humildade. "E é justamente por isso que foi tão grande", replicou a vizinha. "O mundo já tem muita gente tentando parecer. O que falta é gente que se sustente de pé." Essas palavras ficaram ecoando nela, porque no fim era exatamente isso. A vida voltou ao ritmo normal. Madrugadas de trabalho, correria, contas, preocupações.
Mas algo fundamental havia mudado. Dentro dela, nunca mais haveria espaço para encolher os ombros. Na solidão de seu apartamento luxuoso, Otávio ainda tentava entender o que havia acontecido. Mas não havia mistério. Ele próprio havia cavado sua ruína. Ao tentar expor uma mulher humilde, expôs apenas sua própria mesquinhez. E foi lembrado da forma mais dolorosa. Poder sem respeito é apenas fachada. A história daquela noite se espalhou como uma chama. E mesmo que com o tempo as manchetes desaparecessem, a lição permaneceria. Nunca subestime quem caminha em silêncio. Nunca humilhe quem parece pequeno. Porque, quando a dignidade se levanta, ela cala qualquer arrogância. E assim terminou a noite em que uma faxineira, com um vestido simples e um broche herdado, ensinou a todos que a maior riqueza não está no que se ostenta, mas no que se é.